iniciando a gravação. Então, boa tarde, né? Boa tarde a todas e a todos. Gostaria de agradecer a presença, né, de todos vocês aqui na sala, em especial agradecer a presença dos nossos convidados, né, para a nossa mesa redonda, sobre os medalhistas em Olimpíadas Científicas. Então, primeiramente, boa tarde ao Sandro. Boa tarde, Paulo, boa tarde a todos. O Sandro é nosso ex-aluno, né, formado, agora está estudando na UFSC. O Marcelo, boa tarde, Marcelo. Boa tarde. Boa tarde. A Luísa, tudo bem, Luísa? Oi, gente, boa tarde. E o Victor? Oi, Victor, tudo bem? Eu falando com o microfone desligado. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, sem problemas. Então, pessoal, a nossa ideia é conversar um pouquinho sobre esse universo, né, das Olimpíadas Científicas e trazer em destaque vocês, né, que são o nosso objetivo, né, é sempre trazer desafios, proporcionar atividades extra-classe para vocês. Então, falando um pouquinho sobre Olimpíadas Científicas, né, as Olimpíadas são competições, né, para estudantes de ensino fundamental, de ensino médio, até da graduação, com o objetivo de incentivar, né, e encontrar talentos nas diversas áreas de conhecimento, né. Então, nós temos mais de 30 Olimpíadas no país, né, a gente pode citar algumas, como a Olimpíada Brasileira de Matemática, Olimpíada Brasileira de Física, Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, Olimpíada Brasileira de Química, Olimpíada Brasileira de Informática, Olimpíada Nacional de História do Brasil, Olimpíada Brasileira de Literatura e várias outras, algumas delas específicas para as escolas públicas, né, como a OBMEP, a OBFEP, que são as Olimpíadas Brasileiras, Olimpíada Brasileira de Física das escolas públicas e a Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas. Então, no campus, nós participamos, né, nós temos diferentes coordenadores de diferentes áreas, né, que, no caso, a gente faz um cadastro da escola, geralmente a Sociedade Brasileira de Física ou a Sociedade Brasileira de Computação são as instituições que promovem essas Olimpíadas. Então, a gente participa, né, faz a inscrição da escola e dá oportunidade para os estudantes participarem. Então, como eu disse, é uma atividade extracurricular, e elas acontecem de formas diferentes, né, em diferentes níveis, às vezes em grupo, às vezes individual, algumas já eram online, antes de todo esse contexto nosso que nós, né, que estamos vivendo da pandemia, e a ideia é uma conversa, né, que a gente possa um pouquinho falar das nossas experiências, né, e talvez incentivar outros estudantes a participar. Então, eu vou passar a palavra para vocês, vou passar a palavra primeiro para o Sandro Pauli, né, se você pode, o Sandro vai contar um pouquinho da história dele, e falar para a gente como é que foi participar das Olimpíadas. Boa tarde, Sandro, fica à vontade. Boa tarde, então, Paulo, boa tarde a todos e todas, né? Eu estudei no IFSC, né, de 2016 até 2019, eu fiz o curso técnico em eletrônica, né? E durante esse período, desde o ensino fundamental, tenho participado dessas Olimpíadas do Conhecimento e com bastante gosto, né? Eu sempre gostei bastante de participar delas, né? Depois vou falar um pouco mais do porquê. Então, vou trazer um pouco desse relato, né? Da minha participação, né? Que já terminou, né? Agora estou na faculdade, quase não tem Olimpíadas assim, né? Mas então, como começou,
foi no sexto ano, não lembro bem. Eu estudava na Escola de Educação Básica Altamiro Guimarães, aqui em Antônio Carlos, né, uma escola estadual, e eu fiz, como todos da escola tinham que fazer, né, a OBMAP, né, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, né. Eu passei para a segunda fase, aí, certo dia, eu recebi a notícia que eu tinha ganhado a medalha de prata, assim, foi uma surpresa, né. E com a medalha de prata, eu fui convidado a participar do PIC, né, o Programa de Iniciação Científica da UPMEP, né, que tem o objetivo de aprofundar esse conhecimento da linguagem matemática entre esses estudantes, né. Participei do PIC, aí no ano seguinte eu consegui a medalha de ouro na UPMEP, que foi, acho que um momento de maior triunfo, assim, de maior sucesso da minha vida, né. Um feito que eu não consegui repetir depois disso, e foi fantástico, assim, foi uma experiência sensacional, né. E no mesmo ano ainda consegui a medalha de prata na ORM, que é a Olimpíada Regional de Matemática de Santa Catarina, né. Então foram dois feitos, considero o ápice, assim, do progresso na matemática, né, nas Olimpíadas de Matemática, né. Bem, e agora, analisando essas situações, agora com 7 anos depois, né, de uma forma um pouco mais profunda, eu vejo que essa satisfação, né, esse orgulho que eu senti com essa premiação, né, orgulho no bom sentido, claro, foi algo inédito, assim, na minha vida, né, algo dessa proporção, porque eu era sempre péssimo, assim, em futebol, nunca consegui tocar violão, né, e para criança, para adolescente, essas são as coisas mais importantes, geralmente, né, são as coisas que dão status, né, e quando eu tive esse sucesso nessa Olimpíada, aí eu percebi, opa, tem uma outra coisa que eu consigo me dar bem, assim, né, então, essa participação, né, essa premiação foi muito importante para eu meio que me direcionar, assim, não, esse é o caminho que eu tenho que ir, né, é aqui que eu me dou bem. Então, depois, no ensino médio eu entrei no IFSC, né, eu fiz o curso técnico integrado, como eu falei, aí já tinha a sede por Olimpíadas, como imagino que os colegas aqui têm também, de querer fazer o máximo de Olimpíadas possíveis, né. Aí participei de várias, né, Olimpíada de Física, Olimpíada de Química, né, também a de História, a Olimpíada, a ONHB, né, também até a Olimpíada de Foguetes, né, uma FOG com experiências dramáticas, e a de Astronomia, né, que eu deixei para o final, que é que eu vou dar mais ênfase, né, porque durante esse período que eu estudei no IFSC, eu participei do NEOA, né, que é o Núcleo de Estudo e Observação Astronômica José Brasilício de Souza, né, um grupo de astronomia que funciona no IFSC, e é aberto, assim, aos alunos que querem participar. Eles promovem observações astronômicas, encontros de estudo, e eu comecei a participar do NEOA por conta da OBA, né, porque tinha um curso de preparação para a OBA, orientado pelo professor Everson Vargas, né? O professor Marcos Neves é o coordenador geral, né? Com essa participação, né, durante esses anos, eu fui adquirindo conhecimentos, né, naturalmente, né, sem nenhuma pretensão, mas foram suficientes para me dar bons resultados também na OBA, né, na Olimpíada de Astronomia, né. E esses resultados foram também bastante legais e que me proporcionaram ótimas experiências, né. Eu fui convidado uma vez para a Jornada Espacial, que é um evento da UBA que leva os estudantes, cerca de 100 estudantes, para São José dos Campos, em São Paulo, onde eles trabalham lá toda essa área da área espacial brasileira, né? E depois para
as provas seletivas para as Olimpíadas Internacionais de Astronomia, né? Não, foi uma experiência muito bacana, né? Eu não cheguei a ser classificado, mas eu já considero um grande feito ter conseguido chegar lá, né? Bem, e essas experiências foram muito gratificantes para mim, assim, e com certeza eu digo que elas me levaram a escolher o curso que eu estou fazendo hoje, de graduação, a graduação em Física, né? Porque antes até eu tinha mais os olhos voltados para engenharia, e depois com essas experiências, matemática, com física, astronomia, eu optei pela ciência de base, né, pela física, né, e também o que eu queria dizer, né, mais como uma motivação aos outros estudantes que ainda estão vivenciando o ensino médio, ou ainda vão vivenciar, né, principalmente os que estão no IFSC, né, é se agarrar a essas oportunidades, essas experiências, essas atividades extracurriculares, né, que muitas vezes não são obrigatórias, mas são muito bacanas de serem realizadas porque te permitem ter experiências de autoconhecimento, né, para se conhecer melhor, né, saber o que quer, o que gosta de fazer, o que quer fazer no futuro, né. Então, e não só as Olimpíadas, né, tem muitas atividades extracurriculares, né, principalmente no IFSC. O IFSC é muito rico nisso, né, tem muitas oportunidades para os estudantes que querem desvendar, assim, novas coisas, querem explorar outras áreas do conhecimento, né. Isso são grandes oportunidades para os alunos, né. Eu vejo que a minha participação no NEOA, principalmente, no grupo de astronomia, foi fundamental para eu ter descoberto um gosto, uma paixão pela astronomia que não sabia antes, né. Eu gostava de ciência, assim, no geral, mas não conhecia tanto astronomia, né. Bem, então, acho que era isso que eu tinha para falar, né. Enfim, para deixar a mensagem final é incentivar os alunos a participarem do máximo de atividades extracurriculares no IFSC, né, que o máximo que puderem. Não só nessas atividades focadas aí nessas áreas de física, química, matemática, que são muito interessantes, mas também as outras, né. Tem atividades, o IFSC está repleto de atividades também de história, como a professora Jaque, que está aqui, né, que é coordenadora, de artes visuais, de música, de teatro, né. Então, enfim, todas as áreas são muito importantes para ter um conhecimento geral, né, e para, às vezes, descobrir uma nova paixão, né. Então, acho que era isso, né, acho que... Tá ótimo, Sandra. Obrigada pela sua fala. Obrigado também. Assim, é muito emocionante para a gente, né, acompanhar a trajetória de vocês, e muito legal também para os alunos, né, escutarem você que já está nessa nova etapa, né, na universidade. Eu queria destacar um ponto da sua fala, né, quando você disse ali que chegou ao ápice, né, uma medalha de ouro, uma medalha de prata, enfim, e o que eu sempre falo, né, para todos os estudantes, assim, que participam de Olimpíadas, é que como numa Olimpíada, no caso, uma corrida, né, um jogo de vôlei, o que vale também não é só a sua preparação, é o seu estado no dia, o que aconteceu. Uhum. Então, um dia você vai ter uma medalha de prata, outro dia você pode não ter medalha nenhuma, outro dia você vai ter uma medalha de ouro. O legal realmente é o que você colocou, o autoconhecimento, né, que nessas competições a gente não quer, a realidade não é você competir com o outro, né, é você se autodescobrir, né, você ultrapassar os seus limites e talvez, como você falou, encontrar o que te motiva, o que te fascina, e bem importante também trazer essa questão da multidisciplinariedade, né, então a gente tem Olimpíadas de Literatura, a gente tem Olimpíadas de História Nacional, de Biologia,
E também, mesmo por exemplo, dentro da Olimpíada de Física, né, que eu posso falar um pouco com mais propriedade, a gente tem atividades paralelas, né? No ano passado, a gente conseguiu participar de uma das atividades paralelas, numa parceria com a Gisele, ali da Artes, e nós tivemos 6 desenhos inscritos para participar da escolha do cartaz da UBF desse ano. Então, isso é muito legal, né? Eu acho que, como você falou, é isso que motiva a gente a continuar com essas atividades. Mas te agradeço, Sandra, a gente vai continuar conversando depois, mas então eu vou passar a palavra agora para outro colega. Então, vou passar a palavra para a Luísa Godinho Vieira, que é do curso de Química. Luísa, fica à vontade. Vocês conseguem me ouvir? Tá. Então, eu sou a Luísa, eu tô indo para a 7ª fase do curso técnico em Química agora, esse semestre. E durante toda a minha trajetória escolar, assim, eu passei por muitas escolas. Eu passei por 8 escolas, na verdade. E foi no 6º ano, assim como o Sandro, que eu entrei nessa vida de Olimpíadas, no Colégio Beatriz de Souza Brito. E foi com a UBMEP também. Eu fiz no 6º ano e eu passei para a 2ª fase. E eu não queria fazer a 2ª fase. Eu fico muito nervosa com esse tipo de coisa. E eu não queria fazer, e em muitos momentos eu fui e voltei, sabe? Eu dava um passo e voltava 2, dizendo, não, eu não vou fazer. Mas eu fiz. Eu conversei com o diretor do colégio, ele me tranquilizou, ele era professor de matemática. E ele falou que seria uma escolha minha, mas que eu não estava lá para tirar uma medalha, eu estava lá para experimentar. E eu fui lá e fiz. E assim como o Sandro, eu tirei uma medalha de prata. Eu fiquei, assim, em êxtase, porque eu nunca botei fé, assim, em mim. E foi um momento de descoberta. E no ano seguinte eu fiz de novo, eu tirei uma medalha de ouro também. E no seguinte eu ganhei uma menção honrosa. Essa Olimpíada, em especial, me proporcionou muitas experiências legais. Eu consegui 2 anos de bolsa de iniciação científica pelo CNPq, como o Sandro. E eu fui ao Rio de Janeiro buscar a minha medalha de ouro. E foi uma viagem incrível. Foi curta, né? Mas é incrível, é repleta de experiências. Eu conheci pessoas do país inteiro que tinham ganhado medalhas. Foi muito legal. E nessa mesma escola, eu também participei da Olimpíada de Português. Eu não fui muito para frente, assim, eu nunca fui muito boa, mas eu participei. E chegando no ensino médio, a Olimpíada Catarinense de Química, assim, caiu como uma bomba na minha frente. Eu não fazia a menor ideia de que ia acontecer. Eu sentei na cadeira, me deram a prova e eu fiz. E eu passei para a 2ª etapa também. A Bereta ali, né, ela deve lembrar. Eu fiz a 2ª etapa, 3 anos, e eu ganhei 3 medalhas de bronze. E essa Olimpíada também me proporcionou ir para Tubarão, receber essa medalha 3 vezes, e também me deu um passe livre para a Olimpíada Brasileira de Química, que eu fiz todos os anos que eu passei, eu fui lá fazer, eu fui prestigiar o IFSC, principalmente, como um colégio que me deu ótimas oportunidades, eu quis ir lá representar ele. Nunca consegui nada, acho uma Olimpíada bem difícil, mas tem muitos alunos que conseguem, então eu coloco a maior fé, assim. E também foram experiências muito ricas, assim. E, na verdade, o que eu queria deixar, assim, é que eu acho que é incrível participar dessas coisas, mas eu também entendo que tem gente que não se sente confortável e acho super justo também, nem todo mundo tem que gostar das mesmas coisas, nem todo mundo tem que gostar das mesmas áreas. E se a pessoa faz por obrigação, eu não acho certo, sabe? Acho que tem que vir dela, assim como veio de mim, me deram essa liberdade, por isso, eu trilhei um caminho enorme de Olimpíadas, mas eu acho que tem que vir das pessoas e eu acho que elas
tem que começar a aceitar que nem sempre a gente vence, sabe? Eu fiz várias Olimpíadas também que não ganhei nada, mas que eu fui lá, tentei, fiz, e isso nunca me deixou para baixo, assim, eu continuo aqui. E eu acho que são oportunidades que, se possível, se de uma maneira saudável, elas devem ser muito aproveitadas, assim. E é isso que eu queria deixar. Obrigada, Luísa. É muito legal a sua fala. Você trouxe dois pontos bem importantes, né? Essa questão, da mesma forma como o Sandro falou lá atrás, que às vezes não se sentia à vontade com o violão ou com o esporte, né? Também tem alunos que não se sentiam à vontade com as Olimpíadas, né? O que a gente traz é uma oportunidade a mais, né? De ter uma opção a mais, eu acredito. E não acho que você não deixou de ganhar, não. Acho que essas experiências, essas viagens, né, esse encontro com outras pessoas, conhecer, isso tudo é muito rico, né? Às vezes vale mais do que uma medalha em si, né, para o seu crescimento. Mas muito legal, Luísa, obrigada. Então, continuando, vamos passar agora para o colega da Luísa, né, o Victor da Silveira, que também é do curso de Química. Victor, a palavra é sua. Como a Paula já falou, eu sou da mesma sala da Luísa, na verdade. Como todos aqui que falaram até agora, eu também iniciei as Olimpíadas pela UBMEP. Eu fiz ela em 2016, daí eu ganhei, meu primeiro prêmio foi a menção honrosa na UBMEP. E esse primeiro prêmio foi muito interessante, porque por conta dele, da mesma forma que eles, eu também fui chamado para fazer o programa de iniciação científica, que era ministrado lá no IFSC da Palhoça, que é onde eu moro. Daí, por conta dessa menção honrosa também, eu acabei sendo chamado para um evento nacional de matemática, o Encontro do Hotel de Hilbert, que é um evento feito pelo INPA, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. E ele não é regular, ele é feito apenas em alguns anos, quando o INPA tem orçamento para fazer ele. E aconteceu de eles fazerem ele em 2018, e eu acabei sendo chamado por conta da menção honrosa e eu fui participar. O evento, quando ele acontece sempre em locais diferentes dentro do Brasil. Aconteceu que em 2018 o local escolhido para sediar o evento foi Florianópolis, então eu acabei nem fazendo uma viagem muito longa, foi da Palhoça para Florianópolis. Mas foi um evento incrível, foram 3 dias tendo palestras, aulas, algumas outras atividades recreativas, e esse evento foi muito interessante porque a gente conseguiu ver a matemática de uma forma totalmente diferente do que a gente vê na escola. Eles tratavam a matemática de uma forma até mais avançada mesmo do que a gente vê. E além disso, esse evento permitiu a gente fazer muitos amigos. Eu tenho amigos que eu conheci nesse evento até hoje, que a gente conversa, a gente joga junto, e é muito interessante por isso. Eu também queria destacar outras 2 Olimpíadas, uma que foi a que o Sandro falou, a OBA, né, a Olimpíada de Astronomia. Eu me lembro de ter participado a primeira vez da OBA ainda no meu ensino fundamental, e foi tipo uma única vez. A escola em que eu estudava, ela não fazia muitas Olimpíadas. Eu acho que eu participei uma vez da OBA e uma vez da UBMEP, nessa minha outra escola. E eu não acabei ganhando nada nessa primeira vez da OBA, mas enfim, eu fiz no IFSC de novo ela, e eu ganhei uma medalha de bronze na OBA, e eu fiquei muito feliz, porque eu nunca tinha ganhado nada na OBA, e, tipo, era o segundo ano que eu tinha feito ela, e eu fiquei muito feliz com isso. E esse evento, da mesma forma que o Sandro disse, eu também fui chamado para participar das seletivas para a equipe internacional. Eu acabei também não sendo classificado, mas foi uma experiência fantástica, né? De só poder ter esse reconhecimento, de poder ser chamado, foi uma coisa incrível. E em terceiro lugar, eu queria destacar a Olimpíada de História, que foi, assim, para mim, é a melhor Olimpíada que tem para participar, porque ela funciona numa dinâmica completamente diferente das outras Olimpíadas. A Olimpíada de História, as outras Olimpíadas normalmente elas cobram o quê? Conhecimentos prévios, elas são aquela coisa individual, cada um tem que fazer exatamente o seu, naquele tempo super cronometrado de 1 hora, 2. A OBMEP, a ONHB não, a ONHB ela é feita em trios, com auxílio de um professor, e tem 1 semana para te responder a prova inteira. Além disso, ela nem tem uma questão certa, ela na verdade são 3 questões certas e uma errada.
Então, tu tem que escolher dentre as certas aquela que se adequa mais à questão, a mais complexa e tudo mais. E eu acho que a UNHB ela é muito, muito, muito fantástica por isso, porque ela te permite o que as outras não permitem. Ela te permite discutir as questões, ela te permite construir conhecimento enquanto tu está fazendo ela. E por conta da UNHB, eu fui chamado para a final. A gente foi a primeira equipe do campus a ir para a final do UNHB. E a gente foi para São Paulo, lá para a Unicamp, com os gastos da viagem cobertos pela Unicamp, porque a gente tinha sido a melhor equipe do sul do país. Na verdade, a gente e outra equipe de Santa Catarina foram as duas únicas do estado que foram para lá. E a gente foi lá, a gente ficou daí 2 dias também, um hotel lá em Campinas. Foi muito maravilhoso lá, a gente conheceu assim um pouco em volta, a gente foi na Unicamp, a gente acabou não ganhando medalha, a gente acabou ganhando só menção honrosa pela participação lá na final, mas assim, foi simplesmente fantástico, sabe? Como eu disse, é a melhor Olimpíada para mim, justamente por isso, porque ela te dá essa oportunidade de conhecer, a metodologia dela é muito diferente porque ela te permite interagir, pesquisar. A gente foi, durante a Olimpíada, colocado em contato assim, com 1 milhão de documentos históricos. E uma das coisas que a gente vivia conversando e tal era como que a gente conseguia analisar a história de uma forma completamente diferente do que a gente imagina, não só naqueles livros e materiais didáticos, mas tipo uma fotografia, uma notinha de rodapé em um jornal perdido há 1500 anos, era uma coisa assim absurda para te analisar. E a UNHB ela foi fantástica por isso. Então, a gente tinha ainda o apoio dos professores, né? A professora Jaqueline, que foi a minha orientadora nesse ano que eu ganhei. A gente foi para lá, ela foi com a gente. E é uma coisa fantástica, porque os professores ajudam muito a gente. E eu acho que eu queria terminar só a minha fala falando mais ou menos o que o Sandro já tinha dito e a Godinho, que é tipo, aproveitem, sabe, essas oportunidades, porque eu destaquei essas três aqui porque elas foram as que abriram portas, vamos assim dizer, para esses eventos, para todas essas coisas, esses prêmios, esses eventos, esses amigos que a gente faz. E eu acho que é uma coisa fantástica de se participar, de a gente trilhar esse caminho, das pessoas poderem, pelo menos, experimentar, saber o que elas gostam, o que elas não gostam. Por exemplo, eu não sou muito fã de matemática. Eu gosto de fazer o BMAP, mas porque eu sou viciado em fazer Olimpíadas. Tipo, assim como o Sandro, eu também não tinha nenhum talento para esporte, para música. E eu acabei, assim, deitando em cima das Olimpíadas. Hoje eu faço todos os tipos de Olimpíadas possíveis que eu acho pela frente eu estou fazendo. Participo de todas elas, linguística, matemática, física, química. Já ganhei menção, pelo menos algum prêmio em todas elas, menos na de física, até hoje não ganhei nenhum ainda. Só essa que eu não ganhei. Daí, são várias, assim, hoje eu descobri, hoje não, né, mas por agora eu descobri algumas outras Olimpíadas totalmente diferentes, uma outra que eu tô participando agora, que é voltada para os Objetivos de Desenvolvimento da ONU, ela se chama Sapientia, e a gente é semifinalista dela agora. É uma prova também feita em equipes, eu ganhei medalha de ouro nessa Olimpíada, na primeira fase dela, que era individual, e agora a gente está concorrendo na fase em grupos. E é sério, essas Olimpíadas elas são simplesmente fantásticas porque elas te abrem um caminho totalmente diferente. Uma vai te levando à outra, sabe? A Olimpíada de Linguística me levou a conhecer de economia me levou a conhecer a Sapiência. E a Sapiência agora eu tô na final, sabe? Elas vão te levando por um caminho que tu vai indo. E é fantástico. Então eu acho que fica o recado de tipo, experimentem, conheçam, como a Godinho disse, pelo menos as que vocês gostam de fazer. Porque obrigado realmente acaba desmotivando, eu acho, porque a pessoa não gosta daquele assunto, é obrigado a fazer sobre ele, tira toda a magia das Olimpíadas. E então acho que sim, fazer as que a gente gosta, se permitir conhecer um pouco e vai que ganha alguma medalha, alguma coisa. Como a Paula disse, nem sempre a gente ganha. Esse ano, por exemplo, a gente não ganhou nada na Olimpíada de História, mas a gente ganhou o conhecimento, a gente ganhou o autoconhecimento de saber as nossas limitações, as nossas capacidades e tudo mais. E hoje, eu me vejo muito indecisa entre, por exemplo, fazer história e fazer engenharia aeroespacial, sobretudo por conta das Olimpíadas. Eu tenho professores que tentam me arrastar para os ladinhos assim dessas Olimpíadas. Então, assim como o Sandro que escolheu a física, talvez eu escolha uma dessas duas áreas que as Olimpíadas me apresentaram. Eu acho que era isso.
Obrigada, Victor. Assim, vocês nos enchem de orgulho, né? A Berenice está ali, a Jaqueline. Muito legal o seu documento. E aí eu aproveito para destacar esse fato da obrigatoriedade, né? Às vezes, o colocar como obrigatoriedade mais no sentido do aluno se permitir experimentar, né? Como vocês falaram, às vezes você nem sabe, né? E se você não tem esse, vamos dizer, incentivo, né, para conhecer, às vezes nunca, né, vem acontecer. Mas é claro que não, algumas são, outras não, né? Então mas é muito importante esse depoimento de vocês, né, sobre essa questão da obrigatoriedade. E aí queria ressaltar também, Victor, como você falou, né, o grupo de vocês viajou, a professora Jaqueline acompanhou, na verdade não são só vocês, né, que têm essas oportunidades, a gente também acaba, né, aproveitando um pouquinho, né, viajando com vocês, compartilhando esses momentos, né, por exemplo, o Sandro falou da jornada espacial, né? No ano que ele foi, eu não fui com ele, fui no ano anterior com outro aluno, com o Matheus, e realmente assim, os professores também crescem muito nesses encontros com outros professores de outros estados, realmente muito, muito rico todos esses encontros. E aí aproveitar para falar de um ponto que eu acho legal também, que algumas universidades elas já estão olhando, né, para essa questão das Olimpíadas, né? A gente tem, por exemplo, a USP, a Unesp e a Unicamp, que faz uma reserva de vagas para os medalhistas, né? Então, algumas vagas de alguns cursos já são reservadas sem a necessidade do vestibular. Nós já temos, inclusive, alunos, né, ex-alunos, que foram aprovados, né, o caso do Matheus, o caso do Tiago, né, alguns casos aí nesse sentido. E o Victor tem uma premiação na Olimpíada de Física, sim, 4 horas da tarde, a gente vai fazer a premiação. O ano passado nós conseguimos fazer uma premiação com praticamente todas, acredito, Olimpíadas, né, ali no IFSC, e esse ano, por conta da pandemia, não foram todas as Olimpíadas que optaram por fazer de forma remota. Então, hoje à tarde, já aproveito para fazer o convite, às 16 horas, nós vamos ter a premiação da primeira fase da Olimpíada Brasileira de Física, da Olimpíada Brasileira de Informática e da Olimpíada Internacional de Física e Cultura, que também é uma Olimpíada que tem um formato um pouco diferente, né? Como eu falei, ela já era online antes da pandemia, e que o Victor participou ali da edição especial. Eles fizeram uma edição especial, porque ela sempre ocorre em maio. Então, eles fizeram uma edição especial teste ali em maio, para ver se ia dar certo, e agora está acontecendo a edição realmente do ano de 2020. Mas estão todos convidados. E vamos passar agora a palavra para o Marcelo Augusto Vieira Lopes, que está indo para a 4ª fase, né, do curso técnico de eletrônica, é o mais novinho aqui na nossa mesa, e é muito legal que a gente tem essas visões, né, de um ex-aluno, dos meninos que são quase formandos, e do Marcelo. Tá? A palavra é sua, Marcelo, obrigada. Boa tarde, está dando de me ouvir? Então, tá bom. Bom, eu participo também desde o 6º ano, comecei participando da OBMEP também, e no 6º ano eu consegui uma medalha de ouro, que foi uma surpresa, porque pelo meu desempenho na prova eu não esperava nem conseguir menção honrosa, mas acabei conseguindo uma medalha de ouro, e aí eu fui para a cerimônia nacional, né, que é uma experiência muito legal, já foi comentada aí por outros, e também participei do Hotel de Hilbert, tempo depois. E esses 2 eventos, eles são muito interessantes, porque a gente tem contato com outras pessoas que gostam de matemática, que gostam desses problemas de Olimpíada, e a gente consegue aprender muita coisa com essas pessoas. Especialmente, por exemplo, eu quando fui pelo 6º ano, eu já tinha contato com o pessoal do 3º ano, do 4º ano do ensino médio, que até conseguiam dar visões diferentes sobre a Olimpíada, dar dicas, esse tipo de coisa. Então a gente acaba aprendendo muito com o pessoal que é mais experiente e tal. Bom, aí eu participei só da UBMEP até o 9º ano. Aí no 9º ano eu comecei a participar da Olimpíada Regional de Matemática,
E também, como houve a junção do UBMEP com a UBM, eu consegui ser classificado para a UBM. E aí na UBM eu ganhei uma menção e na URM eu ganhei uma medalha de bronze. Aí, ano passado, eu comecei também a participar das Olimpíadas de Física e Química. Eu participei da Catarinense de Química, que eu consegui uma medalha de prata. E participei da OBF, que eu consegui uma medalha de bronze. E até vou participar da seletiva para a Internacional ano que vem. E eu também participei do BFEP, que eu não consegui nenhuma medalha. E esse ano eu vou começar a participar de astronomia, da Mostra Brasileira de Foguetes e da UBA. Bom, uma coisa que é muito interessante, que eu aprendi com as Olimpíadas, foi a organizar os estudos. Eu não tinha muita dificuldade na escola, mas eu era meio desorganizado, deixava os trabalhos para a última hora, não estudava, esse tipo de coisa. E aí, às vezes, dava uma baixada na nota por causa disso. Bom, o programa de iniciação científica, já citaram também, é bem interessante, a gente consegue aprender muita coisa e dá até um incentivo financeiro, né? E às vezes a gente não tem muita condição, e essa Olimpíada dá uma ajuda, por exemplo, não precisar trabalhar, conseguir focar nos estudos. Então, no meu caso, ajudou bastante o PIC e a bolsa que eles fornecem. Bom, e uma coisa que a Olimpíada de Matemática especificamente me ajudou muito foi a ter contato até com partes mais avançadas da matemática. Por exemplo, teoria dos números, álgebra linear e até cálculo e análise, que são coisas que acabam ajudando bastante na física, por exemplo. Então, eu consegui ter uma ajuda grande ano passado na Olimpíada de Física por causa desse conhecimento em matemática. E é basicamente isso. No meu curso é bem útil. O cálculo e a álgebra linear, especialmente, eles fazem muita diferença na parte da física. Tem muita coisa que a gente consegue entender mais fácil sobre esses conteúdos. E, bom, acho que a maioria das coisas que ia falar o pessoal já falou aí. E eu também acho que vale muito a pena participar, mesmo que não ganhe uma premiação em alguma Olimpíada e tal, sempre é um aprendizado. No mínimo, você sai da Olimpíada sabendo mais coisas e mais preparado para o mundo. Isso aí, obrigada, Marcelo. Marcelo também foi classificado agora para a segunda fase, né, da Olimpíada Brasileira de Física, que vai ocorrer também, o Victor. Gente, muito, muito legal ouvir esse depoimento de vocês. A gente tem outros também participantes de Olimpíadas aqui na sala com a gente. Em princípio, eu queria agora abrir a palavra para quem está com a gente, né? Se alguém quiser fazer algum depoimento, quiser fazer alguma pergunta para os nossos medalhistas, fiquem à vontade. Não sei se já tem algo ali no bate-papo. Ali, a Jaqueline está dizendo para o Marcelo, né, que só falta participar da Olimpíada de História. Isso. Também deu depoimento, né, que fez um curso excepcional com os professores da Unicamp de uma semana ano passado, devido à equipe finalista. Realmente. A gente entende, Jaqueline, muito, muito fofo o seu bebê. Muito fofo. Então, não sei se alguém queria fazer algum comentário. Nós estamos aqui também apresentar para vocês com a Victoria, que ela é aluna do sistema de eletrônica industrial, né, do curso de tecnologia superior, que é nossa bolsista no programa, no projeto que a gente tem de equipe olímpica de ciências, né, que também está acompanhando todas as nossas atividades. Bom, então... Paula? Oi, Paula. Pode falar. Só para a gente dar um oizinho, né, parabenizar vocês todos e que vocês sirvam também sempre de estímulo para justamente falar, contar para os colegas, né, que é importante participar. E aí o que tem surgido, eu acho que a OABMEP sempre, como o próprio relato de vocês, até porque ela já está há muito mais tempo aí na estrada e tem uma mídia, né, maior e tudo mais, ela serve de estímulo, de motor, né, para começar vocês a participarem das Olimpíadas e pegar o que a gente chama de gostinho, né, então é bem legal. E no IFSC, o que a gente tem percebido daí nos últimos anos é que tem surgido
os clubes, né, vamos dizer assim, né, de uma forma geral, na física, química, história, com os projetos, e que daí se cria esse grupo que, na realidade, vira um grupo de estudos, né, e que um apoia o outro, e que eu acho um movimento, assim, bem bacana. E, e aí a gente tem visto, só citando o exemplo do Tiago, que se formou agora ano passado, que eu coloquei ali que, né, a Fundação Getúlio Vargas, tem ele e o Bruno Visnadi, que justamente pela OBMEP, estão lá na Fundação Getúlio Vargas, com tudo pago, com bolsa no Rio de Janeiro, onde ficar e tudo mais, ele fazendo ciência de dados, um curso novo, inclusive, né, que tem muito a ver com a matemática e com as novas áreas aí que estão surgindo. E eu acho muito bacana essa mistura, né, de misturar as exatas também com Olimpíadas de Conhecimento das Humanas, né, porque daí vai formando de uma forma mais integrada, para quem gosta, óbvio, né. Então, parabenizar vocês e que procurem sempre estimular os colegas aí a experimentar. Como é que a gente vai saber se gosta se não experimenta? Por isso que aquelas primeiras etapas, que às vezes a gente encontra resistência, né, Paula? A primeira etapa faz todo mundo, porque daqui a pouco vocês acabaram de relatar isso. Ah, eu fiz porque fiz e tal, e surpreendi porque o Sandro ganhou uma medalha, né? Nem esperava isso. E aí a segunda etapa, sim, a segunda etapa é para quem realmente está disposto, né? Sente vontade de fazer. Parabéns, gente, parabéns mesmo. Obrigada, Berenice. E realmente, assim, a OBMEP abre caminhos, né? A gente tem como exemplo, né, o Arthur Ávila Cordeiro de Mello, né, que foi o primeiro brasileiro a ganhar o prêmio Fields, né, que é o equivalente ao Nobel para matemática, e ele mesmo relata, né, que o primeiro vínculo dele, né, com a matemática foi através também de uma Olimpíada. Então, isso é muito legal. Jaqueline, acho que conseguiu abrir o microfone. Fica à vontade. Olá, também, só para falar um oizinho. Eu estou voltando agora, né? Faz umas 2 semanas, eu acho que retornei. E só para dar parabéns mesmo, bom vê-las e vê-los aqui, né? Até abrir a câmera para vocês me verem um pouquinho também, faz tempo que a gente não se vê. Parabenizar e dizer, né, o Vitor não ficou na final esse ano, mas a gente tem uma equipe finalista de novo da Olimpíada de História. E aí vai sair o resultado dia 22 de novembro. Mas é isso, né, ver vocês falando dá bastante orgulho e é muito interessante saber da trajetória dos outros estudantes que não participaram da de História, né, mas participam da de Física, da Astronomia e Química, e entre outras, né, cada dia surge uma nova. É muito legal saber também que, às vezes, eles entram pela história e depois participam de outra, e aí vão se encontrando, né? E a interdisciplinaridade também é muito importante, né? A Olimpíada de História é essencial para todas e todos, para todas as áreas que irão seguir, né? Claro que todo mundo vai falar a mesma coisa, né? Todas as áreas são importantes, mas eu fico muito feliz de vê-las por aqui e convido aí o Marcelo a participar no ano que vem, né? Só faltou a de História. Mas é isso, pessoal. Parabéns e obrigada pela oportunidade também de assisti-las e assisti-los. Beijinho. Que legal, já que é isso mesmo. A gente, claro que a gente sempre, né, fica envaidecido quando é química, Berenice, quando é física, mas assim, a gente sabe que o legal é isso, né, que quando a gente fala às vezes a gente conversa e fala de aluno, mas ele é medalhista aqui, mas também na história, também na informática. Então, é muito legal. E também, até para os outros, né, para todos que estão aqui com a gente na sala, né, nesse mesmo espírito, né, mostrar que é uma linha de experimentação, né, eu acho que essa mensagem também de atividade extracurricular, ela tem que ser muito forte, né, a gente tem exemplos até aqui na sala, de talvez estudantes que já não se apaixonaram tanto por Olimpíadas, mas foram para projetos de iniciação científica e tem também a oportunidade de ter experiências excelentes através de um projeto de iniciação científica, né? Eu acho que o nosso objetivo aqui é esse, né? Ressaltar a educação, ressaltar o nosso amor, né? Acima de tudo, numa instituição pública, né? Em que a gente está.
Então, eu gostaria também de abrir para vocês, né? Não sei se vocês gostariam de fazer alguma pergunta entre vocês, ou então para a gente, né, ter uma palavra final de vocês. Não sei se acho que foi muito rico, né? Como o Marcelo disse, né? Quando chegou na vez dele, parece que todo mundo já tinha dito tudo, né? A gente tem muito orgulho disso, de ver que as histórias, elas também se confundem, tá? Então, só queria, de novo, né, agradecer a participação de vocês. A gente vai disponibilizar depois a gravação desse momento, né, que eu acho que é muito legal que outras pessoas tenham a oportunidade de participar, né, talvez não tiveram participando por conta de outra atividade, de algum compromisso social. Dizer que também, né, além como a gente já falou, né, de motivar os outros colegas, é legal também motivar o nosso ambiente, né, o nosso ambiente familiar, o nosso ambiente social, né, mostrar, eu sempre brinco, né, mostrar que existem outras formas de diversão, que para a gente acaba a Olimpíada, né, assunto sério, mas também é uma diversão. Então, é isso, né? Agradeço a todos vocês. Queria, então, vou abrir a palavra para vocês novamente, se vocês quiserem fazer uma fala final, para a gente encerrar a nossa mesa. Não sei se a gente vai na ordem de novo, Sandro. Bem, então, agradeço o convite, né, a Paula, sempre um prazer participar dessas atividades do IFSC, né, uma instituição que eu sempre vou ter muito carinho, né, que eu só tenho a agradecer, né. Então é isso, um abraço a todos e até a próxima, né. Luísa? Falei sem microfone, né? Luísa? Pode abrir o seu. Consegui. Ai, tava difícil. Tá, vocês conseguem me ouvir? Tô com alguns problemas aqui, tá? Eu queria agradecer a todo mundo por ter doado um pouquinho do seu tempo para vir conversar com a gente. Queria dizer que as Olimpíadas, antes de você participar delas e ver essas portas abertas, elas podem parecer um pouco assustadoras, mas que se cobrar não é o caminho certo, sabe? O caminho certo é curtir, fazer as coisas que você gosta. E é isso. Um abração para todo mundo, se cuidem, fiquem em casa. Obrigada. Obrigada, Luísa. Victor? Eu queria começar agradecendo também, né, a oportunidade de estar aqui, falando um pouquinho nossos relatos sobre as Olimpíadas. Eu acho que, como já disseram, é realmente fala isso para mostrar como que as Olimpíadas afetaram a gente de alguma forma, né? E de tentar fazer isso influenciar outras pessoas também, para que elas possam se divertir com isso, participar, competir. E eu queria reforçar também o que a professora Berenice tinha falado sobre os grupos de estudo, né? Que eles são realmente muito importantes. Eu já tinha participado do grupo de estudo para a Olimpíada de Física, participo dos grupos de História também, e eu acho que eu fui uma vez no Clube da Química também, mas é realmente muito interessante esses grupos de estudo porque eles vão te preparando, e não só preparando para as Olimpíadas, mas eles vão te preparando até mesmo para a própria escola, em que tu vai ver aqueles conteúdos uma hora ou outra, ou já viu e vai reforçando. Eles são muito interessantes para isso. E eu acho que era isso. Agradecer a todos os professores também que sempre estão ajudando a gente nessas Olimpíadas em todos os momentos, né? Que é muito importante também a gente lembrar dos professores que sempre estão dando apoio pra gente. E eu acho que era isso. Obrigada, Victor. Sandro, então, desculpa, pensei vi o Marcos Neves entrando, pensei no Sandro. Marcos Neves, obrigada aqui pela sua presença. Vamos ouvir então as palavras do Marcelo. Bom, é isso. Eu também gostaria de agradecer o convite
é bem legal ver que a gente tem um apoio da instituição. É muito importante isso, porque tem muita gente que às vezes reclama que as escolas não ajudam e tal. Então, quando a gente tem um apoio da instituição, é muito bom, ajuda muito a gente a se esforçar, a estudar e dá um grande incentivo. E incentivar novamente as pessoas a procurarem alguma Olimpíada que elas gostem, que os programas de Olimpíada são muito legais. Obrigada, Marcelo. Então, pessoal, fica o convite para vocês participarem da premiação às 4 horas, né? Tem outras atividades ocorrendo agora na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E aí, para fechar, antes de parar a gravação, eu queria, então, que todo mundo abrisse o microfone para a gente dar uma salva de palmas para vocês, né? Mentira.